mais que entrevista, também pela TV Unesp agora, né, chegando mais a você aí em todas as cidades que você está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco, participando ativamente de informações que vamos levar para você. A convidada de hoje é a Luciane Neves, ela é fisioterapeuta no Hospital Estadual de Bauru. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho do seu trabalho desenvolvido aqui no Hospital Estadual de Bauru, que atendeu aí centenas, milhares de pessoas que passaram aí, necessitam aí da sua atividade. Luciane, seja bem-vinda conosco aqui em mais um programa especial, para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua ação, da sua profissão, que tanto foi aí evidenciada com a Covid, né? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui falando da fisioterapia. A gente sempre falou fisioterapia, né? Eu, pelo menos, né, na visão que tenho, não conhecedor da ação, não conhecedor da profissão, mas a gente sempre pensou, em um momento quase foi para a fisioterapia também, no meu começo de escolhas de profissão, né? E ao entender, nós começamos a entender talvez a fisioterapia na Covid melhor, porque foi um processo que ela evidenciou a sua atividade. Ou não? Quero que você nos explique. Na verdade, a atuação da fisioterapia dentro da UTI, ela vem já desde a década de 80, não é algo novo. Então, assim, não foi que assim agora as pessoas descobriram a fisioterapia, é que agora ficou muito evidente o nosso trabalho, porque nós tivemos muito paciente nas UTIs, muitas UTIs lotadas, nós precisamos assim de contratar e chamar muito mais gente para trabalhar. Então, por isso que a gente acabou ficando mais em evidência, por conta da demanda ter aumentado, mas não fizemos nada que não fazíamos antes. É que antes as UTIs eram mais tranquilas, né? E na época da Covid a UTI era uma situação de guerra. Então, era muito paciente, então era uma demanda muito grande para atendimento de fisioterapia. Então, até para nós entendermos que eu te convidei aqui, né? Porque a gente pode ampliar, entender o que é fisioterapia, né? Porque a gente conhece o fisioterapeuta, eu me machuquei, eu vou precisar de uma reabilitação, eu vou precisar de um processo. Então, eu entendo assim, e acho que a maioria da população, sem o conhecimento necessário, acaba levando só para essa linha também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das ações do fisioterapeuta. Na verdade, até eu, quando entrei na faculdade de fisioterapia, eu não conhecia fisioterapia em UTI. Eu fui para o lado da fisioterapia por conta de fisioterapia ambulatorial mesmo, a neurologia, que eu gostava muito. Então, foi na faculdade que eu conheci essa área. E as pessoas, na verdade, têm essa dificuldade de entender o que o fisioterapeuta faz dentro de uma UTI. Porque a fisioterapia, a gente pensa que em movimento, em exercício. E aí você fala, mas um paciente está lá entubado, sedado numa cama, que você vai fazer exercício com ele? Então, assim, é uma outra parte da fisioterapia que a gente vai fazer exercício? Sim, porque o paciente que ele está na ventilação mecânica, que ele está entubado, ele está sedado, se ele não faz nenhum tipo de exercício, ele fica naquela situação de imobilidade por um tempo prolongado, e no caso da Covid, eles ficavam muito tempo nessa imobilidade, e numa doença muito grave, que além deles estarem imóveis por conta de sedação e tudo mais, eles precisavam usar bloqueador muscular. Então, o que é isso? É uma medicação para você deixar o paciente em repouso absoluto, para poder a ventilação mecânica ser melhor conduzida e o paciente não interferir na sua evolução, de repente tentando se agitar e se movimentar muito. Então, e além da ventilação mecânica também, que é uma área que a fisioterapia hoje, muito mais do que antes até, é um braço da fisioterapia que a gente atua bastante, porque é o fisioterapeuta que vai atuar na condução da ventilação mecânica. Então, o paciente ele chega muito grave, o médico vai avaliar e vai entubar, e aí o fisioterapeuta vai conduzir a ventilação mecânica. O que é isso? Eu vou determinar quais são os parâmetros que têm que ser utilizados, de acordo com os exames laboratoriais, exames clínicos diários, às vezes mais de uma vez por dia. Então, você vai vendo, não, está ventilando legal, não está, você vai diminuindo ou aumentando esses parâmetros ventilatórios. No paciente do Covid... E até mesmo calibrar esses equipamentos. Isso. Né? Não, na verdade, calibrar o ventilador não, porque isso, na verdade, é uma parte técnica. Mas é mais para você ver o quanto de... conhecimento daquele funcionamento. Na verdade, toda máquina que a gente vai usar, a gente tem que saber como é que ela funciona, né? Então, assim, nós todos montamos e testamos e calibramos o aparelho. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Esse conhecimento importante,
Então, a hora que dá um problema na máquina, você tem que saber como é que ela funciona para poder saber. Então, na verdade, você tem que entender as duas máquinas. Você tem que saber como é que funciona o aparelho e eu tenho que saber como é que funciona o paciente. Eu tenho que entender muito bem de fisiologia humana e de fisiopatologia para eu poder saber quando é que essa máquina aqui vai ajudar essa máquina aqui. Então, se eu não entender bem das duas, tanto que a pessoa, por exemplo, um tecnólogo, ele entende muito do ventilador, mas ele não entende da fisiologia. Se eu souber só a fisiologia e não entender o aparelho, também não vai. Então, eu tenho que saber... Aplicação geral. Aplicação. Então, é isso que o fisioterapeuta faz. Então, na verdade, você tem que ter os dois conhecimentos para você saber o quanto que eu posso mexer na máquina e quanto que o problema é no paciente. Então, eu tenho que saber manipular, na maneira grosseira, dizendo, manipular as duas máquinas. Fico imaginando, né, você falar desse conhecimento, desse estudo, são anos de estudos, de busca, de pesquisa, né, para que a gente possa chegar a ter parâmetros para isso. Né? Não adianta eu entrar numa faculdade, que eu acredito que a faculdade, eu sempre acreditei que a faculdade nos abre portas para o conhecimento, né? E aí se a gente não busca, realmente a gente não vai aperfeiçoar chegar a essa eficiência. É que a gente brinca que a faculdade ela não forma, ela informa. Exatamente. Então, ela te informa, existe essa área aqui e tal. Isso, qual caminho que você quer seguir? Se você falar, não, eu quero trabalhar em hospital, eu quero trabalhar em terapia intensiva, não dá para você falar, não, eu me formei, eu estou graduada, eu vou na UTI agora. Não dá. Você não tem conhecimento suficiente para isso. Então, a gente precisa buscar algo depois disso. Então, você precisa fazer uma pós-graduação, de preferência uma residência, um aprimoramento, que tenha bastante prática, para depois você conseguir dominar essa técnica, que não é algo simples, então assim, não é qualquer um que faz. Eu até fiz essa pergunta, assim, e como que você vê hoje os profissionais que estão saindo da faculdade, né? Eles já estão vindo aí com um pouquinho mais, um pouquinho ainda dessa necessidade, medo, susto, porque todo profissional chega, Sim. né? O novo, acho que você teve essa experiência, não sei se pode ter tido essa experiência agora na Covid, que tiveram que contratar vários profissionais, né? Profissionais com muita sabedoria, já conhecimento da ação, e profissionais que estavam iniciando, né? Como que foi esse processo? Você tem alguma relação com os anos passados? É interessante o crivo para a gente selecionar as pessoas, né? Porque no início da pandemia, não, vamos ter que chamar mais 5. Então, você começa a selecionar o quê? As pessoas que têm melhor currículo, que já têm experiência, que têm mais anos de prática no assunto. E aí, não, agora vai precisar de mais 5. Esses 5 não deu. Aí você começa... Vai chegando num ponto que a gente não tem mais profissionais, porque todo mundo já estava trabalhando em mais de um emprego. Tem gente que estava trabalhando em 3. Então, você fala, e agora? Então, nós começamos daí no final, na verdade, não pegar pessoas que não tinham formação, mas que não tinham tanta experiência. Então, a pessoa tinha acabado de fazer uma pós-graduação, ela tinha acabado de fazer um aprimoramento, uma residência, mas ela ainda nunca tinha atuado na prática. E nós vimos que, na verdade, essas pessoas, a partir do momento que elas têm o conhecimento, se a gente tiver um pouquinho de paciência aí, mostrar a prática... Olha, vou falar para você bem a verdade, no início a gente, né, porque o Covid ele veio uma onda crescente, aquelas pessoas que entraram enquanto a onda estava subindo, a gente foi, quem entrou aqui na crista da onda, falou, olha, se vira aí que o negócio está pegando. Foi... O tempo a gente não tinha, e a gente tinha uma demanda muito grande. Então, no final já foi mais difícil. Foi esse entendimento que eu tenho, né, dessa construção, desse momento tão importante que vocês acabaram vivenciando, né? E uma outra questão que eu acabei conversando com outros profissionais da área da fisioterapia, e eles disseram que a carga horária aumentou-se muito também, né? Vocês tiveram uma carga horária aumentada para poder dar conta dessas ações que precisavam ser feitas no hospital. Na verdade, a nossa carga horária, por exemplo, é 30 horas semanais. Mas, assim, eu abria hora extra todos os dias, um monte de gente fazendo extra. E, assim, eu pedia, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer, porque as pessoas não aguentavam mais. Tem uma hora que o dinheiro não é o dinheiro. Então, as pessoas, elas vinham fazer hora extra, não era pelo dinheiro, ela vinha porque ela sabia que tinha aquela demanda gigante de paciente e a gente tinha que fazer alguma coisa. Fala, vamos lá, vou fazer a minha parte, vou tentar. E aí, assim, com essas pessoas que a gente falou, que chegou no final, que na crista da onda, e a gente não tinha como mais
ensinar, a gente não tinha tempo, o que a gente fazia? A gente colocava sempre numa UTI que já tinha um outro profissional mais experiente e colocava aquele com menos experiência junto, porque daí, de repente, um auxiliava o outro, a gente nunca deixava. A pessoa do NB, ela tinha uma referência para tirar dúvida, o que eu faço, é melhor assim, é melhor de outro jeito, então foi o caminho. Na convivência, né, com o fisioterapeuta, o que foi mais difícil na Covid? O que mais fez com que você tivesse que observar, pensar para poder realizar? Porque eu acredito que todos os profissionais, em todas as áreas, tiveram transformações, né? E a fisioterapia, sim, eu acho que aqui é a que mais teve ali, porque teve aquele contato, como você falou, tem que conhecer as duas máquinas para poder dar condições de um tratamento adequado, né? Quais foram os desafios da Covid para vocês? Eu acho que o pior, o mais difícil para a gente foi, eu como fisioterapeuta, eu sei que eu tenho que tratar o paciente como um todo, não só a parte respiratória, mas o corpo dele como um todo, eu tenho que fazer, eu tenho que tratar da ventilação, eu tenho que fazer a mobilização precoce, eu tenho que mobilizar esse paciente o quanto antes, eu tenho que ver a hora que ele acordou para tentar sentar, se for possível e tudo mais. E aí eu tinha uma demanda tão grande de pacientes que eu não conseguia fazer tudo. Então, nós nos sentimos impotentes, na verdade. E assim, não é que nós não fazíamos porque não conseguíamos, não dava tempo, não tinha como. Então, até com a gente falando do pós-Covid, os pacientes têm muitas sequelas. E por conta dessa imobilidade por muito tempo, e que a gente acabou deixando de mobilizar, porque a gente tinha que ver o que é mais prioritário nesse momento. Não, eu preciso ventilar para o pulmão dele ficar bom, para ele sair dessa doença mais rápido. E a mobilização acabou ficando de lado. A gente não conseguia fazer. A mobilização, acho que foi a que mais... Foi a que, a gente sabia que isso ia ter um impacto lá na frente para o paciente, mas nós não tínhamos pessoal suficiente para conseguir atender todo mundo. Então, isso era frustrante. Às vezes, a gente chegar e falar, nossa, parece que eu estou enxugando gelo, porque eu estou fazendo só rapidamente o que dá aqui e eu não consigo atender na totalidade. Exatamente, a prioridade era manter o paciente vivo, estável, e aí, num outro momento, a gente ia ter que correr atrás do prejuízo, que é o que a gente está fazendo agora. Você falou, né, dessa mobilização, desse movimento, né, e a gente fica querendo entender como que é feito esse movimento. Ele está acamado, vocês têm que movimentá-lo para que ele continue tendo circulação, é isso? Na verdade, quanto mais tempo você fica deitado, isso é uma pessoa normal, vamos dizer que você teve, sei lá, um problema no quadril, você vai ficar na cama uma semana. Em 7 dias você vai ter uma perda importante de força muscular, mas entendeu? Então, a pessoa que, além de tudo, ela está com um monte de medicação, ela está numa situação clínica muito grave, então ela perde músculo muito rápido. Então, hoje, nas UTIs modernas, atuais, hoje, que a gente saiu dessa situação de guerra, que a gente está numa demanda normal, o que é o correto? Todo paciente que está numa UTI, em ventilação mecânica, com sedação, estando grave ou não, é fazer o despertar diário. O que é isso? De manhã, todos os pacientes vão ter a sua sedação desligada, para a gente observar e avaliar o nível de consciência e avaliar o que eu consigo fazer com esse paciente. Porque tem paciente que acorda de uma sedação, ele desperta e ele está na ventilação mecânica, mas ele se mantém controlado. Então, nesse paciente, eu vou fazer exercícios. Eu vou fazer exercício que eu vou ajudá-lo, né, ativo assistido, que a gente fala, vamos lá, eu vou te ajudar e você vai fazendo. E tem pacientes que eu consigo sentar beira-leito com o paciente entubado. Então, até fiz um curso outro dia que eu vi um vídeo, fora do Brasil, claro, num hospital preparado, mas que eles colocaram um paciente entubado dentro de uma piscina. Então, você chega com a maca, tem uma plataforma que desce dentro da piscina, porque a água ajuda, o efeito da água ajuda o paciente a ficar em pé. Então, mas no Brasil, o que já dá para ser feito? Tem muitas UTIs que já colocam o paciente a andar entubado. Então, é algo que hoje a gente fala, as pessoas falam, nossa, mas você vai fazer isso? O paciente que consegue fazer isso entubado, ele consegue evoluir mais rápido e eu consigo tirá-lo da ventilação mais rápido e ele vai ter menos sequelas após a extubação. Então, é um paciente que eu consigo devolver para a família com menos sequela do que quando ele chegou. E aí é menos custo para a sociedade? Menos custo, mundo, exatamente. Para todo mundo, e a qualidade de vida. Qualidade de vida para o paciente e a internação menos tempo e menos custo, menos investimento em medicação, em tratamento.
Mas então, o primordial de tudo que aí nós falamos é a qualidade de vida, né? Com certeza. A qualidade de vida dele que vai ser muito diferente do que você falou agora, também há pouco tempo atrás, de que vocês estão correndo agora para cuidar desses pacientes que não tiveram tempo de cuidar enquanto ele estava entubado, né? Como que é esse processo agora? Eles estão retornando ao hospital, eles estão vindo para fazer algum tratamento? Como que é? Esses pacientes, os que ficaram muito tempo em UTI, principalmente, eles já chegavam na enfermaria em situação de praticamente uma tetraplegia, ou seja, o paciente ainda ele não movimentava nada. Então, no início da Covid, é aquele paciente que muitos deles foram para casa em cadeira de roda, totalmente dependentes, porque não conseguiam. Porque a gente também, mesmo na enfermaria, a gente não conseguia dar conta dessa demanda. Quando a coisa começou a estabilizar, nós conseguimos fazer um atendimento melhor nas enfermarias. Então, a gente recebia os pacientes já nessa situação bem comprometida, mas a fisioterapia e a terapia ocupacional já começaram a atuar nas enfermarias. E a gente via que em uma semana o paciente ele já estava sentando, ele já estava sentando fora do leito, já estava começando a ficar em pé. Então, muitos saíram já deambulando, já saíram daqui andando. Olha que importante, você falou, né, que 7 dias, né, nós, naturalmente, acamados, já teremos aí uma perda muito grande, né? Imagine quem ficou 30, 60 dias, né? E a gente começa a imaginar que muitos casos de Covid foram isso, né? Uma grande parcela. Aqueles que foram entubados, no mínimo 20 dias acabaram por Sim. ficar, né? Sim. Então, aí a gente tem essa análise de quantas pessoas estão sofrendo até hoje, né? Porque eles estão se readaptando, se readequando, né, para poder voltar a uma vida normal. A dificuldade hoje para esses pacientes é para onde encaminhar para continuar a reabilitação. Porque aqui o nosso atendimento aqui no hospital é para o paciente enquanto internado, nós não temos um ambulatório. E aí era algo que não existia, porque os serviços que tem na cidade, por exemplo, é para outro tipo de paciente, é paciente neurológico, que como a Paz, Sorri, eles não tinham acesso a esse tipo de paciente, porque é algo novo. Então, nós tivemos parceria com algumas faculdades que começaram a absorver essa demanda e começaram a atender esses pacientes. A dificuldade maior, algum desses pacientes, eles tinham uma situação tão grave que para ir para o atendimento, precisaria de alguém com um carro, colocar esse paciente dentro do carro. Então, as famílias não tinham condições de fazer isso. Então, é possível nós nos colocarmos aqui que muitos desses pacientes estão em casa. Vão ficar com problema até a vida. Muitos estão em casa, os que conseguiram, a família conseguiu pagar um profissional para ir atender em casa, fizeram isso, e alguns ficaram em casa, dependendo só da ajuda da família. Quando houve uma situação dessa, a gente fica pensando, né, o quanto nós precisamos melhorar a qualidade de saúde do nosso país. Né? Sim. Nós precisamos, tudo bem, foi uma pandemia, ninguém sabia de quais seriam, né, as ações que precisariam, mas deu tempo de verificar, né? A gente espera que aqui para frente, né, com esse aprendizado, né, as pessoas possam já prever alguma coisa. A gente vem falando aí já no mundo de uma quarta onda, né? A gente vem... É possível. Vem se cogitando, a OMS tem aí colocado também, né, essa preocupação dessa quarta onda. E se vier essa quarta onda, pelo menos que a gente já tenha algo mais preparado para isso. Se vier a quarta onda, é o teste, né? Nós já fizemos o preparo antes, então nós já sabemos, hoje nós já sabemos quais são as fases da doença, o que acontece com o paciente, então eu acho que já é uma situação que dá para a gente se preparar para fazer profissionalmente, porque no início não, a gente não sabia o que ia acontecer, como é que esse paciente evoluía, a gente não sabia. Hoje nós já sabemos. Então, acho que já dá para a gente ter um preparo, para a gente ter uma programação para fazer tudo da maneira correta, pelo menos. E eu acho que a gente, pelo menos, ter essa certeza, né, dos profissionais que aí foram se capacitando durante todo esse período que nós vivenciamos aí, desses 2 anos praticamente de Covid que nós vivenciamos aí pelo mundo, né? Hoje, como que você fala da fisioterapia hoje? Deu uma acalmada, deu uma estabilizada, né, nos processos? Né? Não, é porque hoje, na verdade, o hospital, pelo menos aqui, nós voltamos ao normal, não estamos com Covid. Então, hoje, a gente está num quadro que seria uma UTI normal. O que é uma UTI normal? Vamos dizer que eu tenho 10 leitos, desses 10 eu tenho
uns 4 que são muito graves, eu tenho uns 3 que estão entubados, mas estão estáveis, eu tenho alguns que estão em ventilação espontânea. Então, para o fisioterapeuta é mais tranquilo, então ele consegue atender todos os pacientes da maneira correta. Então, hoje a gente está conseguindo dar assistência adequada para todos esses pacientes. Então, fazer não só o trabalho respiratório, mas a mobilização precoce, conseguir sentar com esses pacientes, tirá-los do leito. A gente ainda esbarra em algumas resistências, porque ainda as pessoas falam, você vai sentar o paciente entubado, mas vai sair o tubo. Então, assim, nós temos estudos já comparativos. O conhecimento das duas máquinas. Exatamente, eu sei o que eu estou fazendo, né? Quando posso, quando não posso. Qual paciente que eu vou selecionar para isso e qual não. E a gente já viu em vários estudos fora do país que o risco de você perder um dispositivo num paciente, num banho, é muito maior do que na fisioterapia. E ninguém deixa de tomar banho. Exatamente, né? Ele toma banho todo dia. Então, por que não? Eu estou fazendo com segurança. E se eu não estiver segura, eu não vou fazer. Então, quando a gente tem, e acho que é importante a gente conseguir ver que eu preciso da equipe. A equipe precisa me ajudar. Então, assim, nós precisamos todos trabalhar junto. É fisioterapia, junto com a enfermagem, é junto com a psicóloga, junto com o médico. Em todo mundo, o nosso objetivo é o mesmo, não é? Que é tirar o paciente o quanto antes daqui. Então, se um entende o trabalho do outro e auxilia, eu acho que para o paciente o ganho é maior. É necessário. O que você se tornou depois da pandemia como profissional? Existe uma mudança, uma transformação na realização pessoal, profissional, com a família? O que mudou? O que se transformou em você? Profissional, eu acho que hoje eu sou uma profissional muito mais preocupada com o paciente. Eu acho que porque a gente viu tanto paciente ficar tão ruim, a gente viu tanto paciente morrer e você não poder fazer nada, você fala, agora que eu posso, então eu quero fazer o melhor para aquele que é possível. Porque naqueles que você via, que na hora de entubar o paciente falava para você, mas eu vou sair? E é difícil, é doído para a gente, porque você fala, não sei. Eu sempre respondia, vai ficar tudo bem. Né? Em algum momento vai. Essa fala, essa ajuda, né? Então, assim, hoje que eu acho que nós estamos numa situação, não, hoje dá para fazer. Então, hoje dá, então vamos fazer o melhor. Faça o melhor para o paciente, porque para ele é muito importante. E eu acho que para a gente também. Sim. Traz uma sensação de tranquilidade tão grande quando você consegue fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, que isso não tem preço. E pessoalmente, a família, as mudanças, as transformações? Família, acho que passamos por uma fase, no início, que parece que a família toda tinha medo da gente, né? Acho que todo mundo que trabalha no hospital passou por isso. Mas hoje também a gente vê a importância de estar junto com a família, de estar... chegar no final de semana é estar em casa, estar com os seus, isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. São novos valores, com certeza. Eu acho que o consumismo diminuiu muito, então essa preocupação em sair, em querer comprar, e vamos comer fora, vamos ficar em casa, vamos fazer uma comidinha aqui, vamos ficar junto. Eu acho que, na minha família é uma coisa que eu observei bastante, que a gente passou a fazer tanto isso, porque não dava para sair, né? Então vamos, por que você está com vontade de comer? Ah, vamos fazer, eu faço. Então eu acho que isso a gente viu que é uma coisa que é muito mais gostosa, na verdade, e vamos combinar, mais econômica. Infelizmente aprendemos pela força, né? Foi preciso uma pandemia para a gente enxergar o óbvio, né? Mas... a gente pode se aproximar dos nossos, né? E existem coisas muito interessantes para fazer em casa, com a nossa família, do que você ficar procurando lá fora. O que você diria para os nossos profissionais que estão vindo agora, os nossos fisioterapeutas, né? Os profissionais que estão saindo da universidade hoje, a necessidade de especialização, as construções, o que você diria? Com essa evidência que teve a fisioterapia em terapia intensiva, principalmente nessa época, teve uma procura muito grande. As pós-graduações, elas estão lotadas, abriram muitos, porque então no início a gente não achava profissional, agora vai começar a sobrar. Mas eu acho assim, você quer fazer isso, tem que ser você tem que ter empatia, você tem que realmente estar interessado em cuidar do outro e não estar interessado no status do seu fisioterapeuta, intensivista, eu trabalho numa UTI. Não, aqui a gente tem que ser menos para poder fazer mais. Então, assim, é preocupar-se com o outro, preocupar-se em fazer o melhor para o outro e não ficar esperando reconhecimento, não ficar esperando
louros e não ficar esperando um estrelismo. É você consigo mesmo, é você que saber, você fez o seu melhor e você vai ver o resultado. Você se formou para isso, para cuidar do outro. Para cuidar do outro. Eu acho que é a visão mais importante, que principalmente um fisioterapeuta que tem que ter. Eu estou aqui para cuidar do outro. Ele é o meu patrão, entendeu? Ele é o meu chefe, então eu tenho que fazer o melhor para ele. Bom, boas informações para você que nos acompanha aqui. Já finalizando o programa de hoje, agradeço a você mais uma vez por estar conosco, nos dando essa oportunidade, esse diálogo tão importante para você que nos acompanha em casa. Muito obrigado pela sua participação conosco aí, nos dando essa condição de entender um pouquinho mais da sua área, da sua profissão. Eu agradeço imensamente por poder falar. Eu falei, é com muito orgulho quando eu falo da fisioterapia, porque é uma profissão que eu abracei, que eu gosto demais. Eu sei que todos nós que somos fisioterapeutas nos sentimos às vezes chateados quando ficamos em segundo plano, mas a gente sabe que a gente faz o melhor e eu acho legal que está tendo esse reconhecimento hoje. Que bom. E obrigado a você que nos acompanha, TV FAMESP, TV Unesp, um programa especial sempre para você no FAMESP Entrevista. Eu confio que Deus está conosco, nós que estamos trabalhando na linha de frente contra o coronavírus, os nossos profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros. Eu confio que nós iremos passar por mais essa dificuldade. Trabalho na maternidade Santa Isabel. Eu respeito a todos que estão em suas casas neste momento da pandemia e respeito também a todos os profissionais da saúde, os meus colegas de trabalho, que estão também trabalhando na linha de frente aqui no hospital. Eu acredito na nossa equipe aqui da Maternidade Santa Isabel, porque somos profissionais capacitados e temos a ética desde dos médicos e toda a equipe de enfermagem. Confio em todos. Fazemos sempre um trabalho com respeito, fazemos com amor e a ética acima de tudo. Acredito em Deus, acredito nos profissionais da maternidade e estamos aqui para atender a todos. Eu confio. E não confio pouco, eu confio muito em todo mundo que sai de manhãzinha da sua casa e se dispõe a vir para o seu trabalho prestar o seu melhor serviço para o nosso paciente. Eu acho que a grande incentivadora, né, foi a minha mãe, que é uma grande admiradora da profissão, e durante meu crescimento, assim, ela sempre falou bem da profissão, ela admira bastante, então eu acho que o que me incentivou bastante foi ela. Então, eu acho que esse é um grande desafio para a gente da enfermagem, né? A gente mostrar o lado para uma pessoa doente, mostrar o lado bom para uma pessoa doente, né? Então, assim, esse é o grande desafio, eu acho, é fazer o paciente entender que ele está numa situação, mas que ele vai sair dessa, né? Vai sair dessa situação, vai melhorar, vai embora para casa com seus familiares. Então, assim, é um grande desafio realmente a conversa com os familiares, a conversa com o paciente, e mostrar sempre que ele está naquela situação, ele não vai ficar sempre naquela situação, e mostrar sempre o lado bom de tudo, né? Apesar de estar numa situação ruim, mas que sempre tem levar alegria, levar carinho para o paciente, né?